As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h03. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira. Pois é, segunda-feira, logo depois deste quase feriado. Não era feriado, mas Dia das Mães a gente entende mais ou menos como se fosse um feriado. Hoje é dia do automóvel, é também dia da fraternidade, dia da estrada de rodagem e dia da abolição da escravatura no Brasil. A abolição que foi em 1888. E hoje é também dia do zootecnista. 3h03. Aqui ao meu lado, Ciro Júnior. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Lu. Final de semana foi tranquilo? É, né? Não dá pra dizer que foi tranquilo depois do chulé de bola que o meu time tomou, viu, Ciro? Nossa, o Curitiba fez o que quis, passeou em campo, viu? Passeou da forma como queria e, infelizmente, o Atlético Paranaense teve que aguentar essa bola. Não dá pra dizer que o Atlético teve competência em campo porque foi tudo que faltou para os nossos meninos. Eles ficaram nervosos, depois você vai comentar mais sobre isso, mas pesou. O Couto Pereira lotado ali, uma decisão pesou pra molecada mesmo, viu? A molecada não conseguiu segurar essa, infelizmente. Ciro Novaes também aqui hoje no nosso estúdio. Ciro, pega o microfone e vamos conversar com a gente. Se eu penso que vai fugir e que não vai falar nada, boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um Boa prazer tarde, tê-lo Ciro aqui Júnior. hoje no nosso estúdio. Que bom que o senhor veio aqui hoje pessoalmente de Londrina para Curitiba. Especialmente para esse programa. O Vida News, que já Vida está News. no ar, né, Ciro? E vamos lá, vamos às principais manchetes do dia. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Equipe do Vida News. Hoje nosso tema será: vote num candidato PT e ganhe um brinde. E ganhe um brinde. Que brinde será esse, hein? Daqui a pouquinho, Ciro Júnior, a gente vai ficar sabendo o brinde que nós ganharemos se votarmos num candidato do PT. Pelo menos opinião aí que vem com tudo do Ciro Novaes. Eu tenho até medo de ver que brinde é esse, viu? Vai que esse brinde já está nas ruas, né? É provavelmente, Eu não né? quero nem ver, sinceramente. Bom, e os partidos de esquerda lideram a ampliação de filiados aqui no Paraná, segundo pesquisa recente, Ciro. O PSOL e o PSTU foram as legendas que tiveram os maiores aumentos no quadro de filiados no Paraná nos últimos 12 meses, conforme balanço do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, um balanço que é real, oficial. PSOL e PSTU. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no estúdio do Vida News, a gente vai ter uma entrevista especial com lideranças do PSOL. E ainda hoje, acompanhe o destaque. Agora vem de Rogério Ataíde. Lula, o sabonete. Meu Deus do céu. Veja essa, Luciana Pombo. O sabonete, vou ver sim. Daqui a pouquinho, viu, Rogério Ataíde? Daqui a pouquinho você traz estes detalhes, estas informações aqui para o ouvinte do Vida News. E vamos ao destaque agora do esporte. Não tem jeito, eu não consigo fugir. Vou ter que falar de esporte hoje. Vamos começar por ele, Ciro Júnior. Curitiba vence o Atlético e conquista... Aconteceu alguma coisa na manchete do Ciro Júnior, justo a manchete que vinha com o hino do Curitiba. Parece que eu boicotei, mas eu juro que eu não fiz isso. Não boicotei. Quem ouvir vai pensar que eu fiz alguma coisa contra a manchete do Ciro. A gente ainda tinha colocado tão bonitinho na manchete do Ciro. Pois é, tinha o hino do Coxa, tudo ali. O hino do Curitiba. E infelizmente esse parece que não quer acontecer. Forças do além. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Curitiba vence o Atlético e conquista seu tetracampeonato paranaense. Lá no alto de tantas glórias, brilhou um novo sol, clareando com seus raios verde e branco. Parabéns, torcedor Coxa Branca. Hoje, a festa é toda sua. Palco de artistas, jogadores, de um passado
Viu como não foi boicote? Foi só para dar um charminho, né, Ciro? Para deixar o pessoal na expectativa. Mas não foi boicote, não. Parabéns ao torcedor Coxa Branca. O título é realmente merecido do Coritiba e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Ainda no esporte, o destaque agora é de Glauco Silveira. Inter de Campo Largo conquista o tricampeonato da Taça Paraná. E agora na política. Vamos lá, destaque de Celso Brasil. Captação de imagens. A Polícia Civil tem 30 dias para criar este protocolo. Daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Vida News e a Copel vai realizar na próxima quarta-feira uma obra de manutenção programada que vai afetar o reservatório de água do Batel. Com isso, os bairros Batel, Bigorrilha, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Isabel poderão sofrer interrupção no abastecimento de água a partir das 9 horas da manhã de quarta-feira. A normalização no fornecimento de água vai ocorrer apenas durante a noite. 3h07, estas e outras informações a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar. Tempo e temperatura. A semana começa com algumas pancadas rápidas e isoladas de chuva, principalmente no sudoeste do estado do Paraná. Isso porque temos uma frente fria na altura do Rio Grande do Sul. Essa frente fria até organiza algumas áreas de instabilidade que atingem o extremo sudoeste paranaense, mas essa frente fria tem dificuldades de avançar mais para norte. Vai ficar parada mais ao sul do estado paranaense, trazendo essa condição de muita variação de nebulosidade, tempo abafado em grande parte do estado, mas com pancadas de chuva somente na metade oeste e sudoeste e áreas que fazem divisa com o estado catarinense. Nessa segunda-feira, máxima por volta dos 26 graus na região de Curitiba, mesma temperatura que vamos observar no litoral. Na parte norte do estado, temperatura chegando perto dos 30 graus, onde temos uma condição de tempo mais aberto. Tempo chuvoso na região de Foz do Iguaçu, com máxima entre 26 e 27 graus. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Trânsito. E agora as informações do trânsito. E vem alto aqui hoje, hein? Tá alta a nossa trilhinha. Já tô baixando. As informações do trânsito, um carro e uma moto bateram neste momento na rua Francisco Terosso, no cruzamento com a rua Isaac Ferreira da Cruz, no Alto Boqueirão. Tem um ferido ali neste local, portanto o trânsito está bastante lento. E por causa de fiação na via, ocorre o bloqueio parcial na rua Simão Brant, no cruzamento com a rua Diniz Joaquim Jeremias, no Uberaba. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito por ali. 3h10 neste momento. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h11. Ouvinte Vida. E hoje eu vou aproveitar essa pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral para perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida, por que os partidos de esquerda são os que mais crescem aqui no estado do Paraná. Participe com a gente, você pode participar pelo telefone 3029-9290 ou então pelas redes sociais. O Facebook e também o Twitter estão à sua disposição. No Twitter você acessa lá, @LucianaPombo. No Facebook, além dos nossos perfis aqui, do Ciro Júnior e o meu, você pode participar pela nossa página na internet. É Vida News 92,9 FM. Você curte e participa de toda a nossa programação. 3h12. Deixa eu perguntar para você, Ciro, tem alguma opinião por que os partidos de esquerda crescem tanto no Paraná? Até tenho sim, Luciana, que esses são os partidos de radicalmente esquerdas, que, por exemplo, o PT se diz esquerda e não está nessa lista, né? Não está. São o PSTU e o PSOL. Eles eram ex-militantes do PT, que viram muita coisa errada lá dentro e saíram e se revoltaram, porque eles são, assim como eu posso dizer, eles são radicalmente, eles são contra essa podridão que está acontecendo em Brasília. Agora, aliás, eu acho que
a grande maioria das pessoas que veem a política devem estar mesmo enojadas, e eles estão propondo, aqui no Brasil, que no mundo já não foi para frente, uma filosofia diferente, esse socialismo radical que eles estão propondo, que até o presidente do PSOL que vai comentar com a gente daqui a pouco. Eu, por exemplo, eu sou filiado a outro partido, que também de esquerda, mas não radicalmente esquerda como eles. Mas é uma visão, muita gente tem esse idealismo que eu não vou criticar não, que eu até acho bacana. E eu acredito também que muitas pessoas optaram pelo PSOL ou pelo PSDU até como uma forma de protesto. Já não aguentava mais a situação em que estava, viu corrupção em governos anteriores, viu corrupção no governo Lula e já não sabe mais para onde correr. Eles estão no mato sem cachorro, e agora, né? Vou lá pro PSDB, mas teve corrupção. Vou no PT, teve corrupção, mas vou pro DEM, tem corrupção. Não sabe mais para onde Mas ir. outro partido que vai crescer muito é da Marina Silva, que é o Rede. Esse também vai crescer bastante, viu? Vai crescer porque também vem com uma filosofia nova. Diferente. Uma filosofia diferente de pessoas que estiveram lá também dentro do PT. Que é o mesmo caso dos outros dois partidos. Que não suportaram o que aconteceu lá dentro. O que acontecia internamente, infelizmente. Eu vou perguntar para o Ciro Novaes, eu sei que o pensamento dele é bem diferente do nosso, mas rapidinho, Ciro Novaes, por que cresce tanto no Paraná os partidos de esquerda? Bom, é meio difícil de eu poder falar sobre isso, porque vocês já falaram, é desilusão, a desilusão do PT. Porque o PT já mostrou que eles foram criados como objetivo e desviaram, né? O caminho foi totalmente desviado. E eles, com decepção, eles resolveram e são radicalistas. Mas a gente respeita. Eu prefiro eles do que o pessoal do PT, com certeza. Mas também tem outro caso, Ciro e Luciano, por exemplo, assim, vamos falar de números. Vamos dizer que o PSOL tenha 1.000 filiados no Paraná, o PSDB ou o PT tenham 10 mil. É muito mais fácil crescer 10% numa base de 1.000 pessoas do que crescer 10% numa base de 10 mil pessoas. Mas a gente também tem que ver isso, também que a militância, ela é muito maior, querendo ou não, dentro dos partidos de esquerda do que dentro dos partidos de centro. Mas aqui ainda, pelo menos até, vai ser boa até essa entrevista, que até agora eu não vi uma militância forte nem do PSOL, nem do PSTU aqui em Curitiba. Tentou, quando a Heloísa Helena foi para lá. Ah, não, em nível nacional. Depois da saída da Heloísa Helena, realmente o pessoal teve uma perda muito grande. Que nem, por exemplo, assim, nas últimas eleições municipais, o PSTU teve uma votação ínfima para prefeito, né? Então ainda essa militância está crescendo agora, que nem você bem falou. Eu tenho aqui até os números de filiados, Ciro, para a gente fazer essa comparação. O PSOL hoje tem 1.360 filiados, cresceu 19,8% da última eleição para essa. O PMDB, por exemplo, tem 189.851 filiados, é o maior partido hoje do estado do Paraná em número de filiados, mas teve um decréscimo, apesar de ter tudo isso. Já foi maior, né? Foi maior, teve uma redução de 0,25% de um ano para o outro. O PP, que é o segundo maior, tem hoje 113.868 filiados. O PDT tem quantos filiados? O PDT tem 74.906 filiados. É um partido de centro-esquerda, já bastante antigo e com uma ideologia mais focada na questão da educação. E o PSTU, deixa eu achar aqui o PSTU, tem 220 filiados apenas no Paraná, mas do ano passado para cá cresceu 27,9%. Ou seja, entrou 40 pessoas. Exatamente, entraram 40 pessoas, o que num partido que é considerado naníaco, porque é realmente considerado, não tem outro jeito, é bastante. Não, sem dúvida. Até porque o PSDU não tem nem base em todo o estado do Paraná. Eu lembro que quando... Não tem nem comissão provisória em todo o estado do Paraná. Quando eu estava na faculdade, na minha época, que eu fiz faculdade em 2002 a 2005... era o PT que era o partido dos universitários. Talvez agora muitos universitários estão abraçando essas causas mais esquerdas no momento, né? Normalmente, sim, professores universitários e também estudantes normalmente estão nessa linha mais à esquerda. Você também pode participar, eu já estou vendo que eu tenho aqui algumas participações, mas eu vou lê-las somente depois do intervalo, porque antes nós vamos falar do quê? De esportes. 3h16. Esportes. Bem, Ciro, eu vou começar com a informação nacional de Felipe Esboril. Enquanto Felipe fala, você vai se concentrando no Atletiba para nos trazer as informações todas desse Atletiba. Vamos lá, Felipe Esboril, é com você. Neste final de semana, vários torneios regionais por todo o país estão sendo definidos. Aqui em São Paulo, Corinthians e Santos se enfrentaram na final do Paulistão. 2-0 para o Corinthians. E Paulo André, zagueiro do Timão, que fez gol na final, falou após o jogo. Acho que teve aberto a todo momento, e mesmo com 2-0 estaria.
a vantagem da vitória, jogamos pelo empate lá, mas vamos jogar da mesma forma, pressionando pra gente sair campeão. Do lado do Santos, Neymar acredita que ainda é possível reverter esta decisão. Acho que não, tem aberto, conseguimos fazer um gol, ajudou muito e agora é uma vitória lá, a gente consegue o título. Tivemos 2 campeões neste final de semana. A equipe do Coritiba acabou vencendo o Atlético Paranaense por 3-1 e conquistou o título do Campeonato Paranaense. Assim como o Santa Cruz, que também venceu o Campeonato Pernambucano, 2-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, resultado importante que trouxe o título regional para o Santa. Também tivemos outras decisões. Ceará 3, Fortaleza 1 pelo Campeonato Cearense, partida de semifinal. O Atlético Mineiro, jogando no Estádio Independência, acabou derrotando o Cruzeiro por 3-0 e criando uma vantagem muito expressiva para o jogo de volta, que vai acontecer no Estádio do Mineirão. Pelo Campeonato Cearense, o Icasa bateu por 4-1 o Guarani de Sobral na semifinal e está na decisão. Pelo Campeonato Baiano, uma surpresa. Com o mando do Bahia na Fonte Nova, o Vitória fez 7-3, 10 gols no Bavi. O jogo de volta acontece na semana que vem no Barradão. E no Campeonato Goiano, 0-0 foi o resultado de Atlético Goianiense e Goiás. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio. Felipe Osborio já trouxe um pouquinho da final do Paranaense, mas só citou, né? Só citou, mas... Só citou. Eu fiquei com dó do João Santana, só porque perdeu de 7 pro Bahia, é demitido. Só por causa disso. Imagina, nossa, que absurdo, tanto, né? Imagina. Um clássico regional desses ali, bobagem, né? E eu vi os melhores momentos de jogo, era pra ter sido até mais. Como o Coritiba também era pra ter ganho muito mais de 3-1, o Vitória também era pra ter feito uns 10 ali, viu? Vamos falar então do Atletiba. Você também viu o mesmo jogo que eu vi. O Curitiba poderia ter colocado muito mais do que 3-1. 3-1 ficou barato. Ficou barato. Bem barato pro Atlético. Ficou barato. Lembra uma pergunta que você me fez ou quinta ou quarta-feira passada aqui no Vida News, na Vida News? Você perguntou o seguinte: será que os meninos do Atlético vão sentir a pressão? Sentiram. A gente não sabia responder. Não tinha certeza, mas exatamente isso. Sim. Sentiram a pressão. A torcida do Coxa foram 25 mil pessoas. Lá tinha mais que 25 mil pessoas, mas foi dado como público 25 mil pessoas. Fizeram aquela pressão. A Mauá, parabéns para o torcedor da Mauá, que a Mauá geralmente fica parada na reta. Também fizeram festa, fizeram bagunça, incentivaram o Coritiba. Mesmo no 1-0 do gol do Hernani, aquela falha que... Foi algo assim lamentável, o Curitiba tomou aquele gol lá com um frangaço do goleiro e mesmo assim a torcida incentivou, viraram 3-1. Não vamos ficar falando de gol a gol, né, que todo mundo já viu o jogo, mas vamos falar o que aconteceu naquele jogo. O Curitiba fez o 3-1, o Alex jogou livre, o Alex jogou solto. Alex e Rafinha, eu vi o Rafinha também dançando pelas duas laterais, ele ora caía pela esquerda, ora caía pela direita, tranquilamente. O Ervin tentava ainda correr atrás do Rafinha, mas coitado do Ervin. Não tem nem chance. Não teve condições para ele. O Zezinho estava marcando o Alex, mas já tomou um gol. O Zezinho era para ter sido expulso antes. No jogo, né? Ele já tinha feito uma falta que o juiz não deu o cartão amarelo. Depois fez a falta, o Alex deu o cartão amarelo. E só no final, para o juiz que já estava decidido, o juiz expulsou o Zezinho para acomodar a situação com o torcedor. Muita chiadeira no Facebook do torcedor atleticano. Vamos lá, gente. A gente tem que separar o racional do emocional. Tem. Infelizmente foi merecida a expulsão. Infelizmente o resultado foi merecido e ficou barato. Não, se a gente for ver de lances reais de gol, o Curitiba meteu 2 bolas na trave, o Robinho perdeu um gol na frente do goleiro que chutou cruzado para fora, e o Atlético, diz uma defesa do Vanderlei no jogo inteiro. Não, a defesa que ele fez, ele jogou para dentro. Depois para dentro. Exatamente. O Atlético não esteve em campo ontem, o time do Atlético ontem foi igual o time do primeiro turno. Foi apático. Não vamos tirar o mérito do time Coxa Branca, que o Curitiba jogou muito também, temos que ressaltar isso. O Alex solto em campo, ele faz o que quer. O Alex solto em campo. O primeiro gol que o Alex fez, a bola sobrou pra ele ali, sozinho. Não tinha... Cadê os zagueiros? A gente tinha 3 zagueiros em volta da pequena área e o Alex sozinho pra bater com a categoria que ele tem no canto do goleiro Santos. Não, e depois aquela do rebote também, pelo amor de Deus, né? Não, e a bola cruzada. O que foi aquilo? O Robinho cruzou rasteira a bola e os zagueiros atleticanos estavam passeando e o Alex com 36 anos me entra de carrinho. O Santos fez uma defesa milagrosa. É isso que eu ia falar, não dá pra culpar o coitado goleiro do Atlético. Não, o goleiro Santos foi o melhor goleiro
artilheiro do Campeonato Paranaense. Ele não teve culpa, simplesmente Não ficou teve. ofendido no lance. Eu vi o Douglas Coutinho, que aliás não apareceu no jogo, porque ele estava ali servindo muitas vezes como zagueiro. Exato. Nossa, eu não consigo entender. É um absurdo ver aquilo. O nosso querido Arthur Bernardes. Eu não consigo entender. O Douglas Coutinho é centroavante, ele é jogador de área. Ele ia pra fora da área. Vamos dizer, pra receber a bola? Mas então tá achando uma coisa errada, não tinha armador. Cadê o Guilherme, que nem no banco tava? Colocou o Edgar Júnior, tudo bem, Edgar Júnior fez ótimas partidas, mas não rendeu. Ele só fez mudanças aos 25 minutos do segundo tempo. Que eu queria colocar, quer dizer, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético já era absolutamente apático. Era dominado já. Ou seja, nós pegamos os 20 minutos do primeiro tempo até os 20 do segundo para que a primeira alteração fosse feita? A primeira alteração fosse feita e, aliás, colocou o Bruno Pelissari também, né? que não tem muito... É um bom jogador, mas não chega aos pés do Guilherme, por exemplo, que tem 17 anos. Muito novo. Mas o time Atlético é de meninos jovens. Como não quiseram colocar um Paulo Baier no Campeonato Paranaense para pelo menos fazer figura e pôr uma experiência no time, então que colocasse também. O Atlético, nesse último jogo, não se fez bem. Empatou o primeiro jogo do Atletiba por culpa única e exclusivamente do técnico Arthur Bernardes, que tirou o Crislan machucado e colocou um zagueiro para tentar fechar o 2-1 e viu que e empatou o jogo, podia ter perdido lá também. O Atlético poderia ter vencido na Vila Olímpica. Porque a chance do Atlético era lá. Infelizmente, não havia nenhuma chance de vencer. E principalmente porque do jeito que o Coxa jogou ontem e do jeito que o Atlético jogou também. Muito bem, e eu acho que assustou a meninada mesmo foi aquela torcida. Querendo ou não, mais de 20 mil torcedores na cabeça daqueles meninos de 20 e poucos anos. 19, a média de idade é 20 anos. Então, na cabeça deles, aquela torcida toda gritando coxa, 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 não tinha outro jeito senão da coxa mesmo no final. Não, e também eles odeiam, é tudo meninada. Eles vêm, olham pro banco de reservas, é um técnico inexperiente também no banco de reservas. Por que não, Antônio Lopes? Isso que eu até gostaria que eles não dão entrevista para quem não bajula eles, no caso, o Marcelo Petrati. Infelizmente, ele só dá entrevista, por enquanto, para emissoras que puxam o saco. Exatamente. Ou para jornalistas que lambem a cabeça dele. Pois é, mas eu gostaria muito de saber, já que tem o Antônio Lopes lá, que já foi um excelente técnico de futebol, hoje diretor de futebol do Atlético, é um cara respeitado, por que não põe ele no banco junto lá? Não põe ele pra comandar essa garotada? Ia ser diferente pro time atleticano. Bom, a desculpa vai ser sempre aquela, o paranaense não importa. Se não importa, por que tanto choro na semana passada, né? Aliás, não deveria nem ter falado de árbitro, tinha que ter ficado quieto na dele. Né? Se não interessa, deixa que rouba. Deixa que rouba. A gente perdeu mas agora também a gente tem que parabenizar, ressaltar os meninos do Atlético. Esses 11 garotos, mais os 6 ou 7 do banco de reservas, todos foram machos, corajosos, correram com raça, honraram a camisa do Atlético, fizeram o que puderam. Não ganharam do Curitiba, porque o Coxa tem um time muito forte. A zaga do Coxa, que a gente fala muito mal, jogou muito bem ontem com o Leandro Almeida e o Chico. O Chico é um ótimo volante, mas como zagueiro jogou muito bem também. O Escudeiro, como tinha que jogar o Escudeiro, talvez por uma resposta pra torcida, colocou ele na lateral esquerda e não comprometeu. E olha que ele não comprometeu nada, ele correu bem pela esquerda, foi tranquilo. Porque o Escudeiro, a falta de técnica que ele compensa em raça. Isso o torcedor do Coxa, nem do Atlético, no Paraná, não pode negar. O Escudeiro tem raça, se ele tá jogando no Curitiba, por causa da raça que ele demonstra o respeito que ele tem com a camisa do Coxa do Curitiba. Bom, eu quero também dar parabéns ao Sub-23, eu até coloquei no meu Face como fundo, parabéns ao Sub-23 porque eles merecem. Realmente esses meninos fizeram mais do que podiam, chegaram onde ninguém acreditava que eles fossem chegar. No começo do campeonato todo mundo dizia que o Atlético ia cair, que isso, aquilo. Não caiu, não só não caiu, como chegou na final. E chegou com competência. Infelizmente o jogo de ontem foi descaracterizado até. Os jogadores não foram bem, mas isso não foi culpa deles em si. Eles jogaram durante todo o campeonato como e às vezes talvez como profissionais. A falta de um aporte psicológico também pode não, com certeza influiu nesse último jogo, que foi o primeiro jogo que eles fizeram com uma torcida aqui tamanho contra eles. Que no primeiro Atletiba que o Atlético perdeu lá no Couto Pereira, tinha umas 10, 12 mil pessoas. E agora foi o dobro, né? Foi o dobro e valendo o título. Aquela festa que eles fizeram uma festa lindíssima. Foi uma festa bonita. E, que nem eu falei na minha abertura ali, parabéns pro Curitiba, parabéns pro torcedor Coxa Branca. São tetracampeões paranaenses. O Atlético, 89 anos de existência, nunca foi tetracampeão, foi tricampeão em 2001, 2002, 2001, 2002. Eles fizeram de novo. É tetravice. O Atlético é tetravice. E tá divertido, viu? No Facebook, nas redes sociais, tá divertida. Essa brincadeira é saudável. De brincar, puseram lá o livro do Da Vinci, lá, puseram do Petralha, Da Vinci. Colocar... Gente, isso é legal. Quem não viu, colocaram foto do Petralha. E em vez de Da Vinci, né? Colocaram Da Vici. Da
vice. Aquele homem da vice. E o livro tá na 4ª edição, querendo dizer, o tetracampeonato do Curitiba. É isso aí, Luciano. Foi um campeonato bacana, o Sub-23 do Atlético surpreendeu. Notas negativas foram o Paraná Clube, que agora está se reforçando pro Brasileiro Série B. E o Ciro Novaes, que é de Londrina, pode falar bem pra gente do Londrina, que é campeão do interior. Ciro, antes disso, só quero aqui registrar o Glauco Silveira dizendo o seguinte: ainda bem que nem vi esse jogo, diz ele. Aliás, Glauco, parabéns, né? Teu aniversário. Parabéns pra você, que você seja muito feliz, você é um excelente colaborador, uma pessoa que tem abrilhantado sempre o Vida News. E falando, Luciano, no nosso aniversariante, o Glauco Silveira, Campo Largo e Bossa Nova está com uma audiência gigante no Vida News, também graças e muita pela colaboração do Glauco Silveira, que é o nosso setorista lá em Bossa Nova e Campo Largo. Ele vai falar sobre futebol de verdade, futebol lá de Campo Largo. Daqui a pouquinho o Glauco Silveira traz esses detalhes. Agora, título do interior, Ciro Novaes, foi pro Londrina. Pois é, Londrina está de parabéns, principalmente a torcida, que tem apoiado demais o time Tubarão. Aliás, foi a segunda maior arrecadação entre todos os times do Campeonato Paranaense. Apesar do meu coração ser rubro-negro, e eu não nego, eu quero muito bem o time da minha cidade. Eu gosto demais dele e me sinto orgulhoso. Orgulhoso pelo seu desempenho. Londrina está de parabéns pelo belo time que tem hoje. Parabéns, então, ao time de Londrina. Nós que estávamos esperando até que o Operário pudesse levar a final do interior, porque dependia apenas de um empate, mas foi diferente. Mas o Londrina tem mais time mesmo. Por no papel ali, o Londrina tem mais time. E olha, se não se desfazer desse time, a Série D é do Londrina. Se não se desfazer desse time que tá bom no papel, se o Deísso não for embora, que agora estão dizendo que talvez não vá, se o Germano ficar, se o goleiro Danilo ficar, aquela base ali, olha, vai dar muito trabalho para os times da Série D. E tomara, né? Que tomara mesmo. Realmente trabalho. Parabéns ao Londrina também pelo seu trabalho durante o Campeonato Paranaense. A Silvia Lucina também participando com a gente disse que gostou muito do que você disse, Ciro. Ela que ela é torcedora do Coxa, do Curitiba, mas apesar de ser torcedora do Curitiba, ela está trazendo então esse apoio para a gente aqui no nosso trabalho, esse apoio, dizendo que você foi muito bem, aliás, e que trouxe estes dados de forma brilhante, Ciro. Imagina, obrigado para a Silvia, que é amiga da nossa, ouve sempre o nosso programa, ouvinte assíduo. Ouvinte assíduo mesmo. E eu vou trazer daqui a pouquinho a matéria do Glauco Silveira. Eu vou antes só ler algumas participações dos nossos ouvintes que estão participando hoje, principalmente por conta da pergunta do dia, a pergunta mais na área de política. Mas o Glauco Silveira vai trazer informações do interior, ele que tem todos os detalhes da Taça Paraná. Ciro, você conhece a Taça Paraná? Pra falar a verdade, não conheço. Eu sei que é um campeonato importante de Campo Largo, mas eu queria também falar para o torcedor atleticano do Denis Marques. Denis Marques se sagrou campeão pernambucano, artilheiro disparado do campeonato pernambucano lá. E no Atlético, ele era muito querido, fazia cada golaço, principalmente contra o Paraná Clube. Então, parabéns pro Denis Marques também, que foi muito bem. O Santos começou perdendo ontem na final do Campeonato Paulista, lá perdeu pro Corinthians 2-1. O Corinthians era para ter feito 5 no primeiro tempo, não fez. E como diz o Muricy Ramalho, o futebol pune, né? Estava ganhando 2-0 e no final o Santos abaixou para 2-1. 2-1, Agora sim, agora vamos com a manchete de Glauco Silveira, a matéria do Glauco Silveira. Vamos saber como é que foi a Taça Paraná. Glauco, é com você. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Invicto, o Internacional de Campo Largo faturou na tarde desse sábado, dia 11, o tricampeonato da Taça Paraná de Futebol Amador. A conquista veio com a vitória por 4-1 sobre o Iguaçu, do bairro curitibano de Santa Felicidade, no estádio Atílio Gionedes, em Campo Largo. Com o resultado, o Inter chegou a 9 pontos e fechou o segundo turno com 100% de aproveitamento. Como já havia vencido o primeiro, não haverá necessidade de uma final. O Iguaçu precisava vencer a partida para ganhar o retorno e reencontrar o time da região metropolitana na decisão. O time da casa entrou com tudo neste sábado e antes dos 15 minutos já vencia por 2-0, com gols marcados pelo lateral direito Luizinho Neto, ex-Atlético Paranaense. Marlon ainda diminuiu para a equipe de Santa Felicidade no segundo tempo, mas os gols do lateral Jonathan e do meia Reginaldo Vital, ex-Paraná Clube e Curitiba, que havia entrado durante a partida, decretaram a goleada. Há 4 anos, no Inter de Campo Largo, o técnico Ivo Petri ainda não perdeu no Atílio Gionedes. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Tá aí, portanto, Glauco Silveira e as informações do
tricampeonato do Internacional de Campo. Pô, legal ver muito ex-jogador dos nossos times profissionais jogando lá também, né? Reginaldo Vital, muito cara bacana, muito cara bom. Luizinho Neto. E a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, não tinha a menor ideia. A Taça Paraná, não conhecia, pelo menos, até o Glauco Silveira trazer essas informações. Bem bacana. 3h32. Crônicas. Vote e ganhe inteiramente grátis um José Sarney de presente agregado ao Michel Temer. Mas não é só isso. Votando no PT, você também leva inteiramente grátis um Fernando Collor de presente. Não pense que a promoção termina aqui. Votando em candidatos petistas, você também ganha inteiramente grátis um Renan Calheiros e um Jader Barbalho. Mas você também ganhará uma Rosiana Sarney no Maranhão, uma Ideli Salvati em Santa Catarina e uma Marta Suplício em São Paulo. Ligue já para o Dirceu Shop e ganhe esse maravilhoso pacote de presente. Dilma, Collor, Sarney pai, Sarney filho, Rosiana, Renan Calheiros, Jader Barbalho, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno e muito mais com apenas um único voto. E tem mais. Você também leva inteiramente grátis bonequinhos do Chaves, bonequinho do Evo Morales, do Fidel Castro ao lado de Raul Castro, do Ahmadinejad, ganha do Hamas e uma foto autografada das Farc e um especial, é claro, que não pode faltar, de Lula. Isso sem falar no pôster inteiramente grátis dos líderes dos bandidos sem terras, Pedro Stedilli e José Rainha, além do Carlos Mink, com uniforme de guerrilheiro e sequestrador. Ganha ainda, sem concurso, uma leva de deputados especialistas em mensalinhos e mensalões. E mais, ganhe um curso intensivo de como esconder dinheiro na cueca, na meia, na bolsa, ministrado, é claro, por Marcos Valério. Tudo isso e muito mais. Vote no PT. Me aguardem. Olha só, Ciro, a gente aguardou para ouvir tudo o que realmente você ganharia votando no PT, segundo o Ciro Novaes. Foi bem bolada, né? Foi bem bolada. Foi bacana. Vamos lá, intervalo 3h35 e daqui a pouquinho vamos ao giro de reportagem, Ciro? Vamos lá. Vamos lá. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. Giro de reportagem. E vamos começar o giro de reportagem trazendo as informações direto de Brasília. Olha só, a medida provisória dos portos foi adiada após troca de acusações entre deputados e agora precisa ser votada de qualquer forma. Os detalhes direto de Brasília com Yuri Hudson. A medida provisória que estabelece um marco regulatório para os portos brasileiros tem de ser votada até esta quinta-feira. A medida, conhecida como MP dos Portos, causou polêmica no plenário da Câmara na semana passada. O deputado Antony Garotinho, líder do PR, afirmou durante a sessão de votação da MP que tem parlamentares recebendo dinheiro para votar a medida. Com a fala do ex-governador, o clima ficou quente no plenário. Garotinho disse ainda que a MP deveria se chamar de MP dos Porcos. Não votarei nesta emenda aglutinativa. Essa, senhor presidente, não é a MP dos Portos. Eu vou dizer e assumo, essa é a MP dos porcos. Essa MP
é podre. O deputado Eduardo Cunha, autor da proposta e líder do PMDB, desafiou o Garotinho a apontar quem recebe dinheiro para votar. Ele disse ainda que não é possível dar credibilidade ao deputado do PR, que já esteve envolvido em vários escândalos. Eu tenho coragem suficiente para qualquer embate. Não tenho medo de quem quer que seja. Ainda mais pessoas que nós conhecemos no passado e que não têm credibilidade para falar de ninguém. Na quinta-feira, durante a posse do novo ministro da Micro e Pequena Empresa, a presidente Dilma Rousseff voltou a apelar à base aliada que vote a MP. Segundo ela, a medida é muito importante para o desenvolvimento da nação e deve ser aprovada pelo Congresso nesta semana. Porque também um país como o nosso só vai ficar de pé de forma competitiva de uma forma que não prejudique ninguém. E peço, sobretudo, que esse esforço ocorra. As medidas provisórias enviadas do Executivo para o Legislativo têm um prazo de validade. Neste caso, a MP dos Portos vence nesta quinta-feira. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. 3h40. E o deputado estadual e secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná, Luiz Cláudio Romanelli, foi reeleito presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado do Trabalho. A recondução dele ao cargo ocorreu durante a reunião do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho, que contou com a presença do ministro, inclusive Manuel Dias. Foi em Copacabana, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, Romanelli agradeceu a confiança dos secretários estaduais do Trabalho que o reelegeram para a função. Ele escreveu lá: quero agradecer aos secretários e secretários estaduais do Trabalho pela confiança, pois me reelegeram presidente do FONSEF, que é esse Fórum Nacional de Secretários de Trabalho. Vamos agora às informações de Pontal do Paraná. É que lá o Ministério Público pediu a anulação de um julgamento de acusado da morte da psicóloga em Pontal, a psicóloga que era parente do Fontoura, Ari Fontoura, ator paranaense. Vamos aos detalhes, direto de Pontal com José Augusto Rodrigues. José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. O Ministério Público está pedindo a anulação do julgamento de Paulo Estevão de Lima, conhecido como Paulinho do Brejo. Ele é acusado pela morte da psicóloga Thelma Fontoura em novembro de 2011 no balneário de Xangri-Lá, em Pontal do Paraná. Estevão foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o documento do Ministério Público, ficou conhecido por que houve coleta de provas ilícitas e ilegítimas e foi interposto um recurso de apelação. Nesse recurso é pedida a reforma da decisão com anulação do julgamento. O parecer que submete a apreciação é no sentido de reconhecer de ofício a nulidade do julgamento ante a existência no processo de provas ilícitas e ilegítimas, as quais podem ser influenciado na decisão dos jurados, tornando-se prejudicado o exame do mérito recursal, afirma o documento de apelação. Tá aí, Luciana Pombo. Aqui em Pontal do Paraná, outros 2 crimes revoltantes estão insolúveis. E agora, um bandido que matou uma mulher está preso e esse julgamento deve ser anulado. Outros 2 estão às soltas na cidade. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. O que não dá para entender, não só em Pontal do Paraná, mas em crimes normalmente que ocorrem em todo o país, é exatamente a falta de condições de produção de provas. Não é possível que a polícia não tenha condições. Tá faltando o quê? Tá faltando viatura? Tá faltando investigador? Tá faltando escrivão? É hora de se falar isso para a imprensa. É hora da gente denunciar. Esse é o momento. Daqui a pouco tem eleições por aí. E é agora que o governador poderá ou não ceder a certas pressões da população. É a população que precisa de segurança. Não só em Pontal do Paraná, não. Precisa de segurança em Pontal, precisa de segurança em Londrina, em Curitiba, em Balsa Nova, em Campo Largo, em Foz do Iguaçu. Precisa de total condições de trabalho. Se a polícia não conseguir trabalhar, como é que a população vai conseguir dormir? É a pergunta que fica, Ciro.
É uma excelente pergunta e duvido que alguém tenha resposta para ela, viu, Luciano? Porque, infelizmente, estamos largados, estamos abandonados à nossa própria sorte. Como você bem falou, não por culpa só apenas da polícia. A polícia está fazendo a parte dela. Mas vamos dizer lá em Pontal, os caras não têm carro para correr, estão desaparelhados. Aliás, eu vi um carro lá, Ciro, e é bom a gente colocar isso aqui. Eu vi um carro da polícia lá, em que o coitado do investigador não conseguia abrir a porta do carro. Eu fico imaginando ele numa cilada. Sucata mesmo. Era uma sucata, não conseguia abrir. Se ele não conseguia abrir a porta, ele tinha que abrir pelo lado de fora. Imagina se o delinquente sabe disso. Não, agora sabe, tá ouvindo. Mas aí que tá, eles têm que fazer a parte deles lá, ao governo do estado do Paraná, Beto Richa, tem que, por exemplo, quando eu estava na campanha, que eu participei da campanha ano passado para prefeito lá, chegou um deputado estadual lá com 2 viaturas novas para a Polícia Militar. 2 viaturas novas não, 2 Blazer usadas, mas foi lá pelo menos para ajudar a Polícia Militar a fazer o seu trabalho. Então, por quê? Mas não adianta também só viatura e não ter homens. Isso é outro problema. Só tem problema. No litoral só tem homens para os banhistas, para os veranistas. Durante a temporada. Exatamente, senão a população está abandonada. Acaba o policiamento. Quantos policiais tem lá, Cerago, hoje? Olha, eu não sei quanto tem hoje, mas nós tínhamos menos de 12. Para uma cidade de 20 mil habitantes. Uma cidade de 21 mil habitantes. Realmente estão pedindo para morrer e ninguém solucionar o caso. E aí, vai acontecer o quê com a população? Vai acontecer o que está acontecendo, né? Está na hora de se solucionar casos, está na hora de ter gente. Está na hora da polícia fazer sua parte, mas está na hora do governo fazer. Mais do que a polícia, o governo fazer sua parte. Só que se a gente parar para pensar, são 12 homens lá em Pontal. Tem aqueles 12 por 24 horas que eles têm que cumprir, certo? Certo. Então, por dia, ficam os 3 trabalhando. É, mais ou menos isso. Daí é complicado, né? Daí, por favor, né, Ciro? Imagina a escala de final de semana como deve ser. Bem isso. Jesus. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2013, já estão abertas. O prazo começou hoje, às 10 horas da manhã, e vai até o dia 27 de maio. Os interessados em fazer a prova devem se inscrever pela internet no site do exame. O conjunto de provas vai ser aplicado nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Ciro. Não, e uma das promessas do prefeito, atual prefeito de lá, Edgar Rossi, que ele iria colocar a Guarda Municipal em Pontal. Até agora, estamos na expectativa. Tem um secretário de Cidadania, que aliás deveria ser também o responsável pela Guarda Municipal. Agora a Guarda, que é bom, nada. Lamentável. É assim que funciona. Ou assim que não caminha funciona a humanidade. A nossa população, coitada, é que paga o pato. Bom, vamos agora até São Paulo, nosso giro de reportagem. Saiu uma pesquisa nova, a gente trouxe aqui um entrevistado sobre educação financeira e, coincidentemente ou não, saiu uma pesquisa nacional falando sobre educação financeira. Quem traz os detalhes direto de São Paulo é Denise de Roque. Os brasileiros que ganham salário mínimo e os que têm renda superior a 10 salários estão no mesmo nível quando o assunto é comportamento financeiro. É o que mostra o novo índice medido pela Serasa Experian. O indicador de educação financeira divulgado nesta segunda em São Paulo é composto pelo conhecimento, que avalia a compreensão sobre conceitos financeiros, atitude, que mostra como o entrevistado vê sua relação com o dinheiro, e comportamento, que avalia itens como endividamento e o nível de poupança do consumidor. O indicador utiliza uma escala de 0 a 10, em que quanto maior o número, maior o nível de educação financeira. O comportamento do brasileiro ficou com média de 5,1 para os que ganham até um salário mínimo e de 5 para os que ganham mais de 10 salários. A média geral do indicador foi de 6. O resultado foi uma surpresa, afirma o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. O que difere o consumidor de alta renda do da baixa renda não é o comportamento, e sim o conhecimento e a atitude, ou seja, quando chega na hora da realidade, ou seja, na hora de colocar em prática aquele conhecimento e aquela atitude, o consumidor de alta renda e de baixa renda, eles exibem basicamente o mesmo grau de comportamento, ou seja, eles na prática se comportam da mesma maneira, o que realmente foi uma surpresa para nós. Ou seja, o consumidor de alta renda, ele conhece mais, ele diz que conhece mais, ele fala que age de uma forma, mas na prática ele age da mesma forma em termos de comportamento financeiro em relação ao consumidor de baixa renda. O comportamento é o item de maior peso no cálculo do indicador. Escolhas imprudentes significam um risco maior de perder o controle das contas e entrar na lista da inadimplência. Nesta hora, as pessoas de menor renda são as mais prejudicadas, porque a família dispõe de menos recursos para quitar o débito. As pessoas acima de 65 anos de idade e as que concluíram o curso universitário são as que apresentam as taxas mais altas no indicador de educação financeira, que pesquisou um universo de 2.000 pessoas em todo o Brasil. Se você tem interesse em administrar melhor o seu dinheiro,
pode buscar dicas de orientação financeira no site www.serasaconsumidor.com.br. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise De Roque. 3h49 e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, por que os partidos de esquerda são os que mais crescem no estado do Paraná. O Luiz Gobato, participando com a gente, diz o seguinte: porque a esmola cresce a nível nacional, diz ele. O José Domingos dos Santos diz por causa da verba. A Ilona Regina Paula diz porque todos gostam de passar o Pirex e ver que ele veio cheio de din-din em troca de uns favorzinhos. O Cristiano Rogério Cândido também diz que é por causa da verba e diz que gostou da colocação do José Domingos dos Santos. Você também pode participar com a gente, sempre, a hora que você quiser. Basta você ligar para cá, 30299290, ou então pelas redes sociais, Twitter e Facebook estão à sua disposição. Eu tenho aqui a participação pelo Twitter do pastor, eu creio que seja um pastor, Luke Lima. Ele diz o seguinte: oi, comecei a ouvir faz pouco tempo e já virei ouvinte de carteirinha, que bom! E ele continua dizendo: apesar de você, Luciana, ser atleticana, eu sou coxa branca, diz o pastor. Parabéns pro senhor, que a coxa tá feliz hoje, né? Tá bem feliz. Eu não estou tão feliz assim, mas tenho que fazer meu papel e tenho que falar a verdade. Acho que é por isso que o senhor gostou. Imparcialidade acima de tudo. Curitiba realmente jogou bem e o senhor está de parabéns. 3h51. Vamos a mais informações de Brasília. Projeto proíbe exposição de crianças e material pornográfico em bancas. Já passou da hora disso acontecer. Vamos ouvir Idelene Macedo, direto de Brasília. A Câmara quer dificultar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios em bancas de jornais, videolocadoras, cinemas e sites da internet. Projeto apresentado pelo deputado José Ayrton, do PT do Ceará, e já aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, proíbe a exibição de material violento, pornográfico para o público infantil e impõe aos infratores multa de R$5 mil, que será cobrada em dobro em caso de reincidência. O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo. Ela decidiu que, no lugar de uma lei específica, o mecanismo de proteção deve ser inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar a medida mais efetiva. Luísa Erundina destaca que a proposta vem preencher um vazio legal do Estatuto. Em alguns estados e municípios até tem uma legislação própria, no mesmo sentido de proteger as crianças, né, da exposição a esse material inadequado à idade delas. O nosso parecer no sentido de suprir essa lacuna do Estatuto, de modo a garantir o mérito da iniciativa do projeto de lei, que tem todo o interesse do ponto de vista do desenvolvimento normal, pleno e sadio desse público infantil. De acordo com o substitutivo, as publicações e materiais de propaganda com conteúdos impróprios para crianças expostos em bancas de revistas deverão ser colocados em locais reservados, longe do alcance do público infantil. Alternativamente, as publicações poderão ser cobertas com envelopes opacos ou de alguma outra maneira que impeça a exibição dos conteúdos, deixando exposto somente os nomes das publicações. Da mesma forma, os vídeos e jogos com conteúdos impróprios para crianças, bem como seus materiais de propaganda, tanto para locação como para venda, deverão ser colocados em locais reservados. Já as salas de cinema somente poderão exibir trailer ou propaganda de filme que contém a cena imprópria para crianças em sessões nas quais o filme principal tem a classificação indicativa inadequada para menores de 18 anos. Os sites da internet brasileiros que contenham conteúdo não recomendado serão obrigados a restringir o acesso a tais conteúdos por meio de cadastro e senhas. Para a habilitação dos usuários ao conteúdo impróprio para menores, os responsáveis pelo site deverão exigir comprovação da idade dos usuários cadastrados. O projeto será analisado agora por mais 3 comissões. De Brasília, Idelene Macedo. Bem, o projeto é importante, interessante, mas nós falávamos aqui, né, Ciro? O problema vai ser como controlar isso.
Pois é, Luciana, a ideia é boa, mas se não tiver ajuda até do próprio dono da banquinha, do dono da videolocadora, não vai para frente, como muitas coisas não vão. Porque eu quero ir atrás da videolocadora, e se bem que as videolocadoras fazem esse trabalho certinho, tem sempre um lugar nos fundos fechado para os vídeos eróticos. Mas e a internet? Se não conseguem controlar os filmes baixados ilegalmente, como que vão controlar isso? É muito mais difícil do que parece. Com certeza é muito mais difícil. Até a Polícia Federal tem problemas sempre para conseguir rastrear pedófilos. Já imaginou conseguir rastrear, inclusive, problemas como esse, ou seja, de baixar em casa ou não vídeo? Mas acredito que até o bom senso. O dono da banquinha tem que mesmo tirar da visualização, que tem as senhoras, os pais com crianças. Às vezes até o bom senso, não precisa nem de uma lei. O bom senso do dono do estabelecimento já... Infelizmente falta bom senso, viu, Ciro? Infelizmente, mas deveria ter. Banquinha. Deveria. 11 imigrantes ilegais de Bangladesh foram encontrados em um ônibus à tarde em Iporã, no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os bengaleses vieram da Bolívia ao Brasil para tentar trabalhar em um frigorífico de frangos. Na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária, eles tiveram dificuldades em se comunicar com os policiais. Portanto, a Polícia Federal foi acionada e acabou orientando os oficiais rodoviários a liberarem os homens, na condição de que eles procurassem a Polícia Federal para regularizar o visto no Brasil. Dessa forma, eles poderiam sim viver e trabalhar no país tranquilamente. Foi o que a Polícia Federal falou para eles. Plantonistas da Guarda Municipal em Foz receberam durante o final de semana uma sacola plástica repleta do quê? De documentos de identidade, cartões de crédito, títulos de eleitores, carteiras de motoristas e até carteiras de trabalho e de vacinação. No total, 118 documentos foram encontrados por um gari que preferiu não se identificar enquanto ele trabalhava. Foi na região de Três Lagoas, na entrada da cidade. O conteúdo foi encontrado numa das calçadas por onde ele fazia seu trajeto. Os documentos são de várias cidades e estados brasileiros, como Paraná, São Paulo e Minas Gerais, além de identificação internacional. Possivelmente seria usado por algum estelionatário. Ficou com medo e jogou fora antes que a casa caísse, né? Jogou fora e o gari encontrou, graças a Deus encontrou, porque muita gente acaba tendo problemas seríssimos por causa da perda de documentos. E isso é uma burocracia muito grande. Uma vez minha esposa foi assaltada e para fazer toda a segunda via, levou mês. Eu sei bem. Não porque fui assaltada, mas eu sei bem porque na separação eu tive que fazer de novo o nome de solteira, colocar outra vez o nome de solteira. Meu Deus, demora para fazer cada um desses Tudo aqui no Brasil é difícil, né? Que Deus o livre. É verdade, Ciro, é verdade. E o Estado definiu que vai continuar repassando, essa é uma boa notícia, parte do valor do subsídio de integração do transporte coletivo de Curitiba. Ao todo, serão 53 milhões de reais que, junto com a isenção do ICMS, devem manter a tarifa mais baixa para os usuários de Curitiba e 12 cidades metropolitanas. Com isso, acaba o risco que nós tínhamos de fim da integração do transporte coletivo. Acabou a novela, Ciro, acabou. Graças a Deus, com um final feliz. Com um final feliz. Vamos ouvir o governador? Vamos lá. Mais uma vez, demonstrando de forma prática, inequívoca, a participação do governo do Estado para melhorar a vida do cidadão, para investir no município, para estreitar parcerias entre o governo e as prefeituras municipais. E hoje a forte demanda, até se tornou uma certa polêmica, a questão do transporte coletivo de Curitiba, a integração com a região metropolitana. E o governo, mais uma vez, com um esforço tremendo, conseguimos reunir um recurso para garantir o subsídio da passagem de ônibus de Curitiba. Desta forma, garantir também a manutenção da integração com a região metropolitana, que é uma conquista histórica e não poderíamos jamais deixar sob risco de haver uma desintegração. Ao contrário, hoje aqui ao lado da Prefeitura Municipal, ao lado do prefeito Gustavo Fruit, estamos garantindo, o único pedido que nós fizemos a todos os municípios beneficiados é que, obviamente, esse recurso seja repassado aos usuários, repassado aos passageiros e não às empresas de ônibus, porque o objetivo é garantir uma passagem mais justa, uma passagem mais acessível para quem anda de ônibus. Quando o governo do estado anuncia esse subsídio por mais um determinado tempo, ele é muito importante, acho que para toda a região metropolitana, para Curitiba e também para São José dos Pinhais. Nós que assumimos agora, já temos esse problema, se houvesse a desintegração, que afetaria a nossa comunidade.
Você ouviu aí o governador Beto Richa e logo na sequência o Luiz Carlos Cetim, que é o prefeito de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba. E foi interessante de ver, viu, Ciro, Beto Richa ao lado do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit. Era o que a população toda esperava, que nesse momento fosse usado o bom senso e que parasse a politicagem. Que eu espero que não tenha ocorrido, que só apenas tenha sido uma questão de números e que foram analisados esses números e agora, então, Beto Richa e Gustavo Fruit deram as mãos e resolveram unir forças para ajudar a integração do sistema metropolitano. E ainda mais os dois, né, que sempre foram unidos, até as últimas eleições eles sempre foram unha e carne, os dois. Aliás, eram bem amigos, Isso, né? E com certeza ainda são, levaram, apesar de problemas políticos, tem que separar o política e separar o bom senso e a população paranaense, no caso. O eleitor curitibano não tem culpa da briga pessoal ou política dos dois. Não tem culpa nenhuma, e a nossa aviação, nossos ônibus aqui é o melhor do Brasil, Luciano. Essa integração que existe no transporte coletivo aqui, com a região metropolitana e Curitiba, não existe em lugar nenhum no Brasil. Eu fui para Salvador, fui para o Rio de Janeiro, e lá é vergonhoso, é um caos urbano realmente, e aqui não. Aqui, claro, o trânsito aqui é muito complicado, tudo, mas o transporte coletivo de Curitiba e arredores modelo, né? É modelo nacional, sem sombra de dúvidas. Aliás, você falou sobre ter viajado para vários locais. Aliás, eu gosto sempre de colocar isso aqui. O governador Jamil Lerner, quando prefeito de Curitiba, ex-governador, quando foi prefeito da nossa cidade, fez muito sim pela integração do transporte coletivo. Aliás, ele existe por conta do trabalho dele. Ele foi para o Rio de Janeiro e melhorou muito também Rio de Janeiro, quando o governador lá era Leonel Brizola. Portanto, quando eu fui para o Rio, eu vi um sistema funcionando. Inclusive de metrô, funcionando e funcionando muito bem. Agora, você tem toda a razão, no restante do Brasil, infelizmente, é um lixo o transporte coletivo. Mas então eles pioraram do tempo do Brizola para cá. Pode ser, viu? Eu acredito. Não, faz tempo que eu não vou para lá. Não, que hoje as vans, o transporte ilegal competem de igual para igual com os ônibus. O que é terrível quando não há fiscalização. Exatamente, lá é complicado. E pode piorar, portanto, cuidem bem do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Se eu pudesse dar hoje um bom do dia, eu daria esse acordo do Beto Richa e do Gustavo Fruit para garantir o sistema de transporte coletivo. Então já foi dado, Luciana. É um bom do dia que não existe ainda no programa, mas a gente adapta. Enfim, a gente faz existir, né, Ciro? Isso aí. Bom, e antes de terminar também no nosso giro de reportagem, eu tenho aqui mais uma informação importante, porque nós demos no Vida News, em primeira mão, toda a discussão sobre a morte da Pitbull, da cachorrinha, de nome Pandora, na cidade de Curitiba. Uma morte que foi intempestiva. Nós conversamos aqui com a proprietária dela, da cachorrinha, que contou, se lamentou, porque um guarda municipal, dizendo que estava cumprindo sua função, foi lá e pegou essa cachorrinha e, de forma abrupta, acidentalmente ou não, acabou matando a cachorra na frente da mulher, da Nicaele Novaes, do filho dela, também de apenas 5 anos. E tudo isso teria acontecido, o guarda diz que foi até lá, porque havia denúncia de que a Pandora havia mordido uma criancinha que morava ali perto. Pois bem, a Pandora morreu, foi feito o exame da arcada dentária dela, e que comprovou algo bastante interessante. Comprovou exatamente aquilo que nós acreditávamos que tinha ocorrido aqui. Nós ouvimos o inspetor Frederico também, para ouvir o outro lado, mas a gente disse que achava estranho que a mordida da cachorra na perna dessa criança que teria sido mordida pela Pandora não parecia ser uma mordida de pitbull. Ela tinha de diferença entre os caninos 2,5 cm. Pois bem, o laudo aqui da arcada dentária da Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal, portanto, é um órgão independente, é do setor de ciências agrárias, do Departamento de Medicina Veterinária, Laboratório de Patologia Veterinária, assinado aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome da pessoa, pelo Silva de Souza, do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, CRMV número 4539, portanto, é um laudo legal e que diz que a diferença dos caninos dela seria de 4 centímetros. Portanto, seria uma prova evidencial de que não foi a Pandora quem mordeu a perna daquela criança. E se não foi a Pandora, toda a ação da Guarda Municipal teria sido não só equivocada, mas praticamente criminosa, porque foi até o local, arrancou um cachorro de dentro de um patrimônio, dizendo que esse cachorro era um
uma ameaça à sociedade, teria tirado lá de dentro e não só tirando de lá para levar embora, ainda teria matado esse animal. Acidentalmente ou não, eu não estou aqui dizendo que foi porque a pessoa quis, porque o guarda municipal quis, enfim, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que existe um laudo que está mostrando que Pandora, a cachorrinha, era inocente. E por isso, Luciano, temos que ressaltar toda essa luta dessa garota da Micaela Novaes, porque todo mundo falou que ela está fazendo um bafafá gigante, que ela estava brigando por uma causa impossível, mas ela acreditou, ela conhecia o animal que ela tinha em casa, ela viu quando ela chegou, os caras estavam tirando o animal dentro da casa dela, diz ela que a Pandora estava brincando com a guarda municipal, ela estava correndo, se agitando, os caras pegaram ela dentro do coisa, e a guarda municipal, Frederico, falou que tinham testemunhas que viram que foi a Pandora, mas e aí? A testemunha foi a vizinha, testemunhas? Não, segundo a Micaele, que falou que vai processar e tem que processar mesmo, a vizinha que garantiu para a guarda municipal que foi a Pandora e a mãe dessa criança que falou que viu que a Pandora mordeu o filho dela. E quando a gente viu a foto, parecia a foto de mordida de poodle e não mordida de pitbull. Aí que tá. Tiraram o cachorro dela dentro da casa, fizeram tudo o que fizeram, deixou traumas para aquela criança, pro filho da Micaele. E agora, quem vai pagar por isso tudo? A guarda municipal? Eu duvido muito. Mas pelo menos que tem honra. Chega o inspetor Frederico e falou: minha equipe errou, o que Micaele, o que você precisar de mim, tem a hombridade, não vai jogar culpa nos terceiros, não. Tem que falar, infelizmente aconteceu, fizemos uma ação errada, erramos, pedimos desculpas públicas, porque quando fizeram o que fizeram, foi público o negócio que mataram a Micaele. Aliás, colocaram no Facebook as imagens, colocando realmente a Pandora como se ela fosse uma assassina. Eu mesma vi essas imagens e fiquei chocada. Como alguém, em sã consciência, acusaria da forma como a Pandora foi acusada de ter feito o que ela não fez. Lembra que a gente brincava aqui, até, Luciana? Brincava com uma coisa triste, mas é verdade, que a gente falou que a Pandora foi lá, resolveu dar uma mordidinha na criança pra assustar e pulou pra dentro do portão de novo. Não tinha cabimento. Aliás, o portão alto e um pitbull não é acostumado a fazer, digamos assim, essa escalada. Tem pitbull que consegue, mas pitbull treinado, é lógico, né? Mas, que não era o caso da Pandora. A Pandora era uma mestiça de pitbull. Era pitbull com labrador. Então ela não era realmente um cão com as características normais de um pitbull agressivo, como dizem que o pitbull é, porque não é também. E a gente vai ter aqui uma longa discussão se a gente for falar sobre isso. Porque depende muito do cuidado das pessoas com o seu cachorro. Agora fica a pergunta, o que a mãe desse menino que foi mordido queria com isso? Por que ela acusou uma pessoa que ela sabia que não foi culpada? Por que ela fez isso? Por que ela acusou a Pandora de propriedade da Alzira? Vai ser alvo, com certeza, de investigação, viu, Ciro? Pode ser que tenha muito mais aí por baixo desse tapete que a gente não sabe. Pois é, mas no processo que a Micaele vai promover contra essas duas pessoas, que espero mesmo que promova, que faz mercê que essa injustiça foi bárbara, lá no tribunal ela vai ter que explicar por que ela mentiu, por que ela mentiu para a Guarda Municipal, por que a vizinha dela que chamou a Guarda Municipal, por que eles fizeram tudo isso contra acusações levianas, no caso, porque está sendo provado, a gente está falando, a Universidade Federal do Paraná provou que não foi a Pandora que mordeu aquela criança. Ou seja, agora, qual que vai ser a atitude deles? Eu queria mesmo que o inspetor Frederico, que é um cara muito bacana, gente boa, viesse público e falasse, teve um erro mesmo no nosso trabalho, estamos pedindo desculpa o que a gente puder fazer para Micaele, para dona Alzira e para o filho delas, vamos fazer porque foi demais, Luciana, foi um erro muito grande. A própria prefeitura poderia fazer também. O secretário de comunicação da prefeitura que ouve a gente, que já falou para você que está ouvindo a gente todo dia, pode fazer esse papel muito bem. Com toda certeza. 4h08, 4h08, apenas vou ler aqui algumas participações de ouvintes. O Thiago Faria está ouvindo a gente e diz o seguinte: eu quero dizer que o destaque negativo do Atletiba foram as confusões que ocorreram após o jogo ontem, com os torcedores querendo destruir carros que passavam pelas avenidas. Mas isso a gente nem comenta mais, né, Luciano? Porque, infelizmente, todo jogo é assim. Todo jogo, infelizmente. Mas até que, falando em menos mal ou mais mal, até que ontem, por exemplo, não teve tantas depredações a praças públicas como geralmente acontece em finais. A verdade é que não deveria ter nunca, né? Exatamente. Mas, infelizmente, ocorrem. O Henrique Paranista, Ciro, está participando com a gente, falando daquele projeto sobre os filmes e tal, as proibições que poderiam ocorrer com relação às crianças. Ele diz o seguinte: Luz, sobre os filmes ilegais que o Ciro falou, já aconteceu comigo de baixar um filme qualquer e no fim o arquivo veio com conteúdo erótico. Quem garante que num filme do Mickey baixado na internet venha realmente o conteúdo do Mickey? Então acho que criar leis para esconder revistas e filmes nas bancas não ajuda muito.
Não é nem para esconder, é para esconder, mas não é para tirar das bancas. Eles vão continuar vendendo essas revistas, esses DVDs nas bancas, mas só não fica em na visão acesso, das crianças. Né? Porque veja, a gente passa por ali, eu mesma acho aquilo um absurdo. Eu sou mulher, eu não gosto de passar numa banca e ver uma revista de mulher pelada na minha frente. Imagina a minha filha do lado. Então, por favor, não custa nada colocar dentro da banca. Seria só uma questão de... bom senso mesmo. Bom senso, como diz o Ciro. O Celso Brasil, participando, também diz o seguinte: do jeito que a coisa anda, panfleto de propaganda política não pode ser de fácil acesso às crianças. Pior que é verdade, Celso. Você tem toda a razão. Pior que é verdade. 4h09. 4h09. Voadora do dia. E não dá pra deixar de ser. A voadora do dia hoje é realmente na irresponsabilidade de pessoas que acusam. Acusam simplesmente. Primeiro acusam e depois vão lá, muitas vezes, não só satisfeitas em acusar, ainda matam. No caso da Pandora foi morte mesmo, mas tem gente que acusa e mata moralmente outra pessoa sem saber o que está acontecendo. Eu vi isso muitas vezes, inclusive em blogs, em sites. Eu vejo isso em jornais. São pessoas que não têm o mínimo escrúpulo, porque elas não querem saber o que está acontecendo. Elas vão e simplesmente dizem que estão fazendo o que devem fazer. Mas não, estão mentindo, estão caluniando e estão fazendo mal para toda uma sociedade. Muitas vezes a pessoa caluniada pode ser exatamente a pessoa que vai mudar toda uma sociedade, que vai tentar fazer a diferença na sociedade. Mas não, ela acaba sendo manchada, maculada por pessoas que querem o pior normalmente para a sociedade ou que nem querem, simplesmente querem aparecer. Portanto, hoje a voadora vai para as pessoas que não tentam analisar os dois lados, que não tentam ver situações adversas, que vão lá e fazem aquilo que querem fazer, como o que aconteceu no caso da Pandora. Ninguém ouviu a proprietária para ver se ela estava falando a verdade. Ouviram um vizinho. Foi isso ou não foi? Ouviram um vizinho que foi lá e disse que foi mordido. Ah, meu filho foi mordido. Tudo bem, se fosse mesmo, precisaria ter uma punição para a dona do cachorrinho. Mas não o cachorro, né? E muito menos da punição da forma como essa Pandora sofreu. E punição que, infelizmente, vamos lá, o laudo comprovou que ela não merecia. Foi punida injustamente, recebeu pena de morte, digamos assim, e não era culpada. Perfeito, Luciano. Eu comungo com você, eu também acho que essa é voadora bem dada mesmo. E fica aqui, eu quero mandar o meu abraço. Eu sei que nada vai tirar esse sofrimento da família Novaes, lá da Dona Alzira, da Nicaele, mas pelo menos a justiça vai sendo feita. Já limparam o nome da Pandora, a Pandora já foi dada como inocente, agora com esse laudo da Universidade Federal do Paraná. E agora a justiça também tem que fazer sua parte também. E provar também na justiça, e quem caluniou, como você bem falou, vai ter que pagar, nem que seja com o seu bolso ou com alguma outra coisa. Vamos esperar que realmente pague. E a nossa pergunta do dia hoje: por que os partidos de esquerda são os que mais crescem no Paraná? O José Paulo Santana, lá do litoral do Paraná, de Pontal do Paraná, ele foi coordenador, inclusive, da campanha do prefeito eleito lá em Pontal. Ele diz o seguinte: por que será? Eu sei, desejo de mudança. Um dia as coisas mudam. E ele sabe o que ele está falando quando ele diz desejo de mudança. Ele tinha desejo de mudança quando foi coordenador da campanha do prefeito lá de Pontal do Paraná. E infelizmente as coisas não mudaram. Ele é mais um dos que ainda pensam que um dia muda. O Paulo Santana é um cara que a gente tem que dar valor. Ele é um cara de bem, um cara do bem. Ele viu o que aconteceu e caiu fora também da administração atual. José Paulo Santana, um abraço para você. Pessoas com valor são poucas, né? Pessoas que realmente têm dignidade, que acreditam, que lutam, que batalham, que querem um país, uma cidade, um estado melhor, são poucas. Parabéns para você. 4h13. Crônicas. A gente já pensou em se recontextualizar? Ou seja, repensar a nossa vida? Recontextualizar nossa história, o nosso ser. Precisamos implantar no Brasil, em caráter de urgência, um novo projeto. Sim, um novo projeto político, pedagógico, social, individual da cultura. Como
complicado? Não. Novo projeto político, pedagógico, social, individual da cultura. Fundamentado na transdisciplinaridade. O nome é complicado, né? Transdisciplinaridade da vida, incluindo o terceiro no grupo, fazendo um alongamento de visão de vida individual e social no que tange a hipercomplexidade humana. Será que temos candidatos a presidente? Não temos, não tem. Já respondo que não tem. Será que temos candidatos a presidente da República que entendam isso? Não, não tem. Não tem nenhum. Queridos políticos desse Brasil e administradores desse país, de um modo geral, se hoje vocês não se atualizarem, será o caos o nosso país. Vocês precisam urgentemente estudar o que é complexidade, o que é a hipercomplexidade, o que é a certeza da incerteza e o que é o processo transdisciplinar, pois se não aplicarem um novo na política, ou seja, no caso de deixarem o velho só na política, nada vai acontecer e isso vai virar um caos. Portanto, essas mudanças são extremamente necessárias e não estamos longe de partirmos direto para o fundo do poço, sem rumo político, social, cultural. E isso aqui virá uma anomia, sem leis. Isso é um perigo. Não acreditam? O dinheiro não faz tudo, não. Ele é apenas uma parte do todo, pois o todo precisa das partes e a parte precisa do todo. Veja o exemplo de 2008. Cuidado, hein? Abram seus olhos. O mundo muda, tudo pensa, tudo está em movimento. Como dizia Albert Einstein, a vida é igual uma bicicleta, ou seja, para que esteja em equilíbrio, é necessário que ela esteja em movimento, suave movimento dentro do equilíbrio móvel. Movimentem o pensamento de vocês, parem um pouco de pensar só em dinheiro, poder, sexo, prazer, satisfação pessoal e crescimento desvairado passando por cima de todo mundo. Pense na transdisciplinaridade social e na hipercomplexidade humana, senão iremos morrendo. E quem irá matar a sociedade será o próprio excesso de prazer no dinheiro, no sexo e no poder, pois só se pensam em ter prazeres e se pensam muito pouco em ser, ou seja, saber ser ser humano vivendo como tal. As religiões. A religião, quando toca em religião tem que tomar cuidado, né? Mas infelizmente as religiões, algumas estão perdendo a força. Pois alguns se corromperam também, agora até chegando à era da consciência viva e ativa. O passado se foi. Pensem nisso, todos nós devemos recontextualizar a vida, recontextualizar a história do homem e chegaremos em muitas outras conclusões diferenciadas dessas que estão aí. E se chegando às conclusões satisfatórias, atualizadas, recontextualizadas, será mais fácil chegarmos às soluções gradativas dos problemas sociais, inclusive da violência. Chega de pensar tanto em dinheiro, 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 e é só dinheiro. Se mata pelo dinheiro. Sexo, prazer, aliás, eu vou dar um aviso aqui. Quem gasta o prazer terá que, inevitavelmente, que gastar a dor. Portanto, gente, vamos em busca de uma outra felicidade. A felicidade do ser,
a felicidade do fazer, a felicidade do ser útil, a felicidade do voluntariado, a vontade de fazer alguma coisa para alguém que estende as mãos e pede socorro para você. Vamos deixar de lado só o ter e vamos em busca um pouco do ser. Não vamos se afastar tanto assim. O mundo, apesar da alta tecnologia do virtual, da aproximação, não olhamos mais nos nossos olhos porque vivemos virtualmente como robôs. Muitos ainda pensam assim: eu tendo, o resto é que se dane. Não é assim, minha gente. Não será assim, pois se os senhores não tomarem uma atitude, a natureza a tomará, porque a natureza tem inteligência. Ou aprendemos pelo amor, ou iremos ter que aprender, infelizmente, pela dor. É a lei de Deus. Bom, vamos embora? Vamos embora, minha gente. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rogério Ataíde, meu amigo Rogério Ataíde. Boa tarde a todos vocês que estão na escuta. Aqui apenas mais algumas informações, as últimas do dia. A unidade de saúde Eucaliptos, no Alto Boqueirão, aqui em Curitiba, vai funcionar até às 10 horas da noite, a partir de hoje. O posto atende aproximadamente 20 mil pessoas que moram na região e passa a contar com 4 equipes do Programa Saúde da Família. Enfim, o espaço foi reformado e recebeu novos equipamentos. De acordo com a Prefeitura, o investimento foi de R$35 mil. Outras 97 unidades de saúde da capital devem ser reformadas com recursos do Ministério da Saúde. Esse é o terceiro posto de saúde da capital que funciona até as 10 horas da noite. As unidades de Ilaguaíra e Camargo, no Cajuru, também tiveram horário de atendimento ampliado. As próximas a estender o horário serão Bairro Alto, Oswaldo Cruz, Nossa Senhora da Luz, Ouvidor Pardinho, Mãe Curitibana e Concórdia. E algumas participações aqui, o Glauco Silveira diz o seguinte: você disse, Luciana, que as pessoas acusam por acusar. Ontem, no site de uma rádio, de uma emissora, na execução de um coxa, a manchete, o delegado afirmava que havia sido torcedores do Atlético Paranaense. Porém, na matéria, o cobrador disse que, sinceramente, não viu ninguém com a camisa do Atlético Paranaense fazendo esse tipo de atitude. Até essa afirmação do delegado é perigosa. Até a família do rapaz diz que o crime foi passional. Aí as torcidas saem se matando por causa de uma afirmação equivocada, é o que diz o Glauco Silveira. Bem falado pelo Glauco. Inclusive, eu ouvi, não sei se é o mesmo delegado, mas eu vi o delegado responsável por esse caso dizendo que foi um crime passional, que nada ligava com a torcida organizada. Eu vi hoje de manhã numa outra emissora. Ele já está falando realmente isso, que nada tem a ver com torcida, mas primeiro, eles mataram as organizadas. Porque né? tudo que acontece é organizado, né? Só porque a pessoa está com uma camisa do Atlético que foi morta, ou do coxa, nesse caso foi do coxa, então, isso não significa que o agressor era da torcida oposta. Então, se um cara andar na rua com a camisa do PT e for assassinado, vão dizer que foi um tucano que matou. Não tem lógica, não tem lógica nenhuma. É hora das pessoas terem mais, digamos assim, coerência na hora de fazer algum tipo de afirmação. E a Silvia Lucina participando aqui com a gente, Ciro, ela diz que adorou o programa e que cada dia ela fica mais apaixonada pelo Vida News. Maravilha. Obrigada, viu? Um grande abraço para você, Silvia. E também aqui mais uma informação de trânsito. Acabou de derrubar aqui meu site, mas tem mais uma informação rapidinha de trânsito, porque houve mais um acidente aqui na cidade de Curitiba e eu iria apenas se dizer em quais locais é que ocorreram. A internet resolveu cair agora. Bem na hora, né? Internet é excelente, Ciro. Mas volta e meia a gente tem algum probleminha com ela, porque não é sempre que ela está estável, não é mesmo? Nesse momento, por exemplo, aqui ela não está. Mas daqui a pouquinho, então, a gente traz essa informação. Lembrando que o que você não conseguiu ouvir aqui, você depois consegue acessando o nosso site. Qual que é o site, Ciro? Na verdade é o nosso blog, né, Luciana? O redemercosul.blogspot.com.br.
o laudo da Pandora, vamos colocar lá na íntegra, no blog daqui a pouquinho, acabou o programa, já vamos lá fazer isso aí. E a informação do trânsito, então, um carro e uma moto bateram agora há pouco na Avenida Água Verde, no bairro Água Verde, no cruzamento com a Rua Guaianazes. Tem um ferido ali naquele local, portanto, bastante cuidado você que está na região. E o triste, com certeza, é que o ferido é o motociclista, né? É sempre, né? Sempre é o muito perigoso, tem que cuidar bastante. Tem que cuidar, atenção redobrada você que sempre anda de motocicleta. 4h24, termina aqui mais uma edição do Vida News. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Lu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora. Amanhã, às 3h tem mais. Vamos que vamos. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3h. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. Paraná.